Paranaguá sente-se honrado, feliz com a presença dos senhores e senhoras esta noite. Embora uma noite gélida, temos plena certeza que a história que nosso eminente historiador irá nos contar irá aquecer os nossos corações, porque faz parte da história de Paranaguá. Gostaríamos de chamar à mesa o ilustre presidente deste clube, o senhor Carlos Alberto de Almeida, para compor a mesa. Gostaríamos também de chamar o senhor Luiz César Rodrigues, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, para fazer parte dela. E gostaríamos de chamar o senhor Marcos Juliano Offenbach, ilustre historiador, que nos brindará com a história do Pirata Zulmiro. Por favor. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Senhoras e senhores, de início, a fim de não retardar esta brilhante sessão que se nos afigura, o presidente desse clube pediu-me que comparecesse à mesa a senhora Elisângela Siqueira, a senhorita Letícia Cici Correia, o senhor Moisés Osiris da Costa, que tomarão posse como os novos membros do Departamento Cultural deste clube. Por favor, os nominados. Parabéns. Parabéns, professor. Gabriel, venha. Assina aqui primeiro. Agora você vai pegar. Gabriel Soares, perdão. Gabriel, só por favor. Agora sim. Só Gabriel agora. Aqui. Valeu. Senhores e senhoras, o tema está exposto. Mas quem é o autor do livro? Marcos Juliano Offenbach, empresário, pesquisador, um dos diretores do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, palestrante, escritor. Após 15 anos de investigação, conseguiu decifrar um dos maiores enigmas da história da pirataria, ao localizar o paradeiro do último capitão pirata do mundo, o pirata Zulmiro. Segundo os livros de história, o último capitão pirata havia morrido enforcado em Boston, nos Estados Unidos, em 1835. O nosso ilustre pesquisador descobriu documentos antigos que comprovam que
Na verdade, o último capitão pirata morreu no ano de 1889, com 90 anos de idade, em Curitiba. Em 2019 ele lançou esse livro, A Verdadeira Ilha do Tesouro. Perdão, esse não. Em 2019 o pesquisador lançou o livro Verdadeira Ilha do Tesouro, com as crônicas do pirata Zulmiro, contando em todos os detalhes desta incrível história que revela a conexão do Brasil com a história mãe sobre tesouros e piratas do mundo, que foi reconhecido como verdadeiro pelas autoridades. Vocês vejam como o Paranaguá tem história. Por ser mais antiga que o Paraná, porque quando o Paraná começou a existir em 1853, o Paranaguá já existia desde 1648. Então toda a história passou por aqui. E essa é mais uma das histórias que vão enriquecer o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro cultural. Com a palavra, o nosso ilustre historiador. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer aqui ao Clube Literário por essa oportunidade incrível, ao amigo Ivan que fez a ponte, a querida Liz também que fez essa ponte, para eu poder estar hoje de noite aqui compartilhando com vocês essa incrível história que mais parece uma lenda urbana, um conto fantástico, mas que vocês vão poder testemunhar que tem realmente um semblante de veracidade, que é, né, a história do Pirata Zulmiro, a verdadeira história desse capitão pirata Zulmiro, que em um primeiro momento parece mais um mito urbano, um pirata com esse nome inglês, Zulmiro, um pirata inglês. E da onde que vem essa história? Ah, tá aqui, deixa eu tocar, obrigado. Da onde que vem, que começa essa história? O pirata Zulmiro, ele era conhecido como a maior lenda urbana da cidade de Curitiba. Um pirata inglês, com esse nome até excêntrico de Zulmiro, que havia vindo se esconder em Curitiba no século XIX, e a lenda era que ele havia escondido um tesouro dentro da cidade de Curitiba. Só que isso daí tinha a maior cara de ser uma lenda urbana, que nem todas as cidades têm essas lendas urbanas. Um pirata inglês que veio se esconder na cidade, Curitiba nem está perto do oceano, a gente está distante ali a 100 quilômetros, subindo o primeiro Planalto. Até as pessoas muito perguntavam, Marcos, mas pirata estaria escondido perto ali, até faria mais sentido, digamos, um pirata aqui em Paranaguá, por estar perto do oceano, do que Curitiba. Mas era a lenda urbana de Curitiba. E eu vasculho essa história, como o professor falou ali no início, há mais de, agora está indo para 18 anos, há 15 anos. Até já saíram várias reportagens, onde a imprensa brinca, que eles me chamam de Indiana Jones de Curitiba. Até saíram reportagens, porque envolve o início da minha pesquisa, a descoberta de túneis subterrâneos ali no centro do histórico da cidade. Como aqui em Paranaguá também existe a mitologia, né, a lenda de túneis conectando os casarões antigos, o colégio jesuíta. E realmente no ano de 2006 eu localizei uma saída de um túnel no antigo Clube Alemão Concórdia, que era um clube construído em 1886 em Curitiba, no centro histórico, e existia uma saída no porão para o imóvel do lado, um túnel de fuga. Os alemães sempre estiveram conectados, eles tiveram essa estratégia subterrânea porque eles estiveram como um epicentro, tanto da Primeira Guerra como da Segunda Guerra. E você descia um alçapão e entrava realmente, tinha uma passagem subterrânea, que inclusive o exército colocou grades aqui em cima, eles, quando fecharam o clube, interditaram o clube em 1942 e na Segunda Guerra Mundial, eles lacraram. Mas era uma conexão subterrânea com o imóvel do lado. E ali eu vi que realmente era uma lenda, essa lenda urbana dos túneis era uma verdade. Comecei a vasculhar outras histórias. E descobri que os moradores falavam lá em Curitiba que existiam túneis subterrâneos numa região mais afastada do centro histórico, no bairro das Mercês e do Vista Alegre, bem aqui nesse matagal aqui onde mostra as imagens. Os moradores até falavam, não, eles brincavam aqui nesses túneis. E essa região é uma região bem mais afastada do centro da cidade. Eu comecei a vasculhar e pesquisando nos documentos antigos na biblioteca pública, descobri essa lenda que o pirata Zulmiro também escondeu um tesouro dele dentro desses túneis no bairro das Mercês do Vista Alegre. E eu comecei a achar aquilo esquisito, falei, caramba, um pirata inglês, Zulmiro, e comecei a vasculhar os documentos, e encontrei na Casa da Memória de Curitiba uma reportagem escrita em 1972 pelo jornalista Cid Di Stefani, ele já está falecido, onde ele falava que o pirata Zulmiro havia morado em Curitiba
escondido o tesouro dele dentro dos túneis, mas nessa reportagem o Cid falava que o pirata também deixou escondido um tesouro numa ilha deserta no meio do oceano, a Ilha da Trindade. E ele falava, hoje a Ilha da Trindade é uma cordilheira vulcânica, a ponta de um vulcão adormecido, que está ali no paralelo mais ou menos do estado do Espírito Santo em Vitória. Ela está ali distante 1.200 quilômetros da costa, hoje é uma base da Marinha. E nessa reportagem o Cid falava, não, o pirata Zulmiro deixou escondido um tesouro dele dentro desses túneis, e falava também de expedições brasileiras que foram feitas para a Ilha da Trindade em busca do tesouro do pirata no início do século passado, entre os anos de 1910 e 11. E daí até a Ilha da Trindade hoje é uma base da Marinha, hoje é uma ocupação da Marinha, não é uma ilha aberta ao público, você tem que ter autorização para entrar nessa ilha, mas falava desse tesouro, e eu comecei a achar interessante. Até eu entrei em contato com o professor Cid, o jornalista, ele era vivo ainda, e o que me chocou, na verdade, foi quando ele tinha uma galeria de fotos muito grandes. E quando eu mencionei a história do pirata Zulmiro, o Cid ele se transformou, começou até a ficar meio exaltado, a me xingar. E depois alguns amigos meus jornalistas falaram, Marcos, ele sofreu um bullying muito grande, porque ele veio comentar essa história do pirata sem nenhum fundamento. E todo mundo falava, Cid, onde já se viu um pirata de verdade morar em Curitiba, tesouro? Achavam que ele tinha jogado a carreira dele no lixo. Tanto que 2 anos antes da morte dele, ele renegou essa história e falou, não, essa história do pirata é uma lenda urbana. Mas eu achava interessante essa história do pirata Zulmiro e desse tesouro escondido na Ilha da Trindade. E comecei a vasculhar nos jornais antigos aonde que tinha essa história, mesmo na internet, em livros, essa história de um tesouro pirata escondido na Ilha da Trindade. E localizei em jornais ingleses antigos expedições da Inglaterra que foram feitas para a Ilha da Trindade em busca de um tesouro pirata. Mas isso no século retrasado, no final dos anos 1800. E daí eu comecei a vasculhar os jornais ingleses e encontrei um jornal de 1885, da região de Newcastle, falando a busca por um tesouro, uma expedição saindo de Newcastle em busca de um tesouro pirata na Ilha da Trindade. E fui encontrando uma série de jornais falando tesouro pirata, expedição. E daí eu encontrei uma reportagem falando, inclusive, a procura por um tesouro pirata, confissões notáveis de um velho pirata. E essa reportagem ela trazia uma história meio incrível. Ela falava que bem no ano de 1821, esse ano de 1821, em plena Revolução Peruana, os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru, era o processo de independência do Peru. Os espanhóis pegaram um navio e colocaram dentro do navio todo o tesouro da Catedral de Lima e do Forte Real São Felipe. E esse comboio de navios ia para a Espanha. E os piratas conseguiram roubar bem o navio que estava esse tesouro da Catedral de Lima e de uma grande parte do Forte Real São Felipe e esconderam na Ilha da Trindade. Até falavam que esse tesouro valia centenas, 8 milhões de libras esterlinas, uma verdadeira fortuna. E daí os espanhóis, alguns anos depois, capturaram os piratas e levaram para Havana, para Cuba. E interrogaram eles e os piratas falaram que o tesouro estava escondido numa ilha deserta. Mas um pirata conseguiu fugir, um pirata escapou e o resto do bando foi enforcado em Havana. E 20 anos depois, 25 anos depois, esse pirata que fugiu, ele foi morrer na Índia, em Bombaim, na Índia, no ano de 1850, só que antes dele morrer, ele entregou o mapa do tesouro escondido para um capitão de um navio mercante inglês. Até esse pirata que entregou o mapa, que fugiu do bando, ele era um pirata russo que tinha uma grande cicatriz no olho, ele era cego de um olho. E esse pirata entregou o mapa do tesouro para um capitão de um navio mercante inglês e falou, ó, meu bando roubou o tesouro, o navio que estava vindo de Lima para a Espanha e escondeu na Ilha da Trindade. E, inclusive, com esse mapa, os ingleses fizeram 3 expedições em busca do tesouro, em 1880, 85 e 89. E o detalhe, o pirata falou que eles pegaram a Ilha da Trindade, como eu comentei com vocês, a Ilha da Trindade é uma cordilheira vulcânica. Eles pegaram exatamente uma praia na Bahia sudoeste da ilha, ao lado de um grande morro, que era o Pão de Açúcar, e cavaram uma gruta. E dentro dessa gruta eles botaram o tesouro deles. Só que por ser uma ilha vulcânica, ela está sujeita a muitos desmoronamentos. E desmoronou um morro em cima do local do tesouro. Até nas expedições inglesas, eles tentaram cavar com pá. A última expedição, eles ficaram 3 meses cavando, só que caíram, pessoal, centenas de toneladas de detritos. Eles não conseguiram cavar. E saiu um livro a respeito dessa última expedição inglesa, de 1880, o livro The Cruise of Alert, A Viagem do Alert, onde ele contava os relatos, falava que na Bahia Sudoeste, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, eles escavaram, que desmoronou a montanha, até mostravam as ilustrações nesse livro, do acampamento, eles cavando na trincheira, só que realmente a quantidade de entulhos era muito grande e eles não conseguiram encontrar esse tesouro. Só que esse livro foi muito noticiado na língua inglesa, nos Estados Unidos, na Inglaterra.
E daí no ano de 1893, um jornalista norte-americano chamado James Harding Hickey, ele meio que quis dar uma de malandro, ele leu o livro e ele começou a pensar, não, a Ilha da Trindade é um rochedo no meio do oceano, é uma terra de ninguém. Sendo que, na verdade, a Ilha da Trindade era propriedade brasileira. Ela era Portugal que descobriu ela e com a independência do Brasil, ela passou para o Brasil. Só que nunca havia sido ocupado. E esse jornalista começou a falar, não, a Ilha da Trindade é uma terra de ninguém, vou montar um escritório consular em Nova York aqui, vou criar o Principado da Trindade e vou me declarar o Príncipe James I, o dono da Trindade. E ele monta até bandeiras, ele começa a mandar cartas a outros países, querendo que reconhecesse o Principado da Trindade, que a terra era dele. O cara até montou selos postais, né, o Príncipe da Trindade ali, e falando, não, e ninguém levava a sério. Não, o norte-americano ali tá maluco. Mas nas entrevistas que ele dava, ele comentou que, inclusive, na minha ilha tem um tesouro pirata, e como eu sou dono da ilha, esse tesouro é meu por direito. E bem dando uma de malandro. E essa informação chegou justamente naqueles empresários ingleses que fizeram as expedições inglesas. E eles sabiam que o norte-americano, na verdade, estava dando esse golpe porque ele queria encontrar o tesouro pirata. O que os empresários fizeram? Prontamente eles visitaram a sede do Almirantado Britânico em Londres e entregaram aquele mapa do pirata russo, entregaram as instruções e falaram, ó, o norte-americano quer encontrar o tesouro. O que o Almirantado Britânico fez? Imediatamente despachou um navio, o HMS Barracuda, e ocuparam a Ilha da Trindade. Os ingleses começaram, não, vamos fazer essa busca pelo tesouro da Ilha da Trindade. E os brasileiros, ninguém sabia dessa informação. Daí, 6 meses depois, em junho de 1895, o Brasil fica sabendo dessa ocupação e falou, calma aí, a Inglaterra invadiu um pedaço que era nosso, que era soberania nossa, a Ilha da Trindade. E vários jornais começaram a sair e perguntaram para os ingleses, que os ingleses não haviam comunicado o Brasil, qual que era a intenção deles. E os ingleses falaram, não, a gente queria a Ilha da Trindade para passar um cabo telegráfico exclusivo para a Argentina. Só que isso soou estranho, porque já existia uma ligação telegráfica ali de Lisboa, São Vicente, Ilha da Madeira para Pernambuco, inclusive empresas inglesas que faziam isso daqui. E daí a turma, não, eles iam passar exclusivamente pela Ilha da Trindade até a Argentina. Inclusive saiu um anúncio, na verdade um memorando do governo argentino falando, nós não autorizamos nenhuma empresa inglesa a passar cabo telegráfico. Estava bem esquisita essa história. E daí no ano de 1896, a Inglaterra estava ocupando ainda a Ilha da Trindade. Esse jornalista, que é um escritor português chamado Jaime Batalha Reis, ele havia sido cônsul de Portugal bem na cidade de Newcastle, entre os anos de 1882 e 1897. Então ele conhecia a história das expedições inglesas. Ele resolveu contar essa história para os brasileiros. Ele escreveu uma reportagem no jornal Gazeta de Notícias, de 30 de março de 1896, contando toda essa história, falando do tesouro que foi roubado de Lima quando estava viajando nos navios, um comboio de navios para a Espanha, que os piratas pegaram esse tesouro, que os piratas haviam sido capturados e levados para Havana, que um pirata fugiu, mas o bando foi enforcado. Esse pirata russo com a cicatriz no olho, quando foi morrer na Índia em 1850, entregou o mapa do tesouro e falava das expedições inglesas que foram feitas. E exatamente até no final dessa última reportagem, ele falava, o tesouro está na Ilha da Trindade, ficam os brasileiros prevenidos. Ele delatava os ingleses, falava, não, os ingleses não querem cabo submarino, estão em busca do tesouro. E exatamente 19 dias após a publicação dessa reportagem, começaram a ser publicadas cartas no Jornal do Brasil, cartas misteriosas. A primeira carta que saiu no dia 18 de abril de 1896, e até ela é interessante ali, eu até vou dar uma lida nela. A nova ilha de Monte Cristo, a Ilha da Trindade. Sob esses sugestivos títulos, escreve-nos o senhor J.F. Bastos. Não é sem razão que se diz que a verdade é mais inverossímil do que a ficção. E quem havia de dizer que não longe da costa brasileira existia uma ilha em cujo segredo rochedoso achava-se oculto um tesouro de fabulosa riqueza. Na Ilha da Trindade existe um tesouro depositado em 2 lugares diversos. Da real existência desse tesouro não me resta a mínima dúvida, pois já havia um scripto revelando a sua existência e indicando minuciosamente a direção, de forma a poder se dar com esconderijo sem trabalho. Não é fantástico? Este tesouro na Ilha da Trindade acha-se oculto cerca de 8 milhões em ouro, prata, pedras preciosas e há provas escritas do que avanço. Falta explorar o grande segredo. Até interessante que essa carta falava que existiam 2 depósitos na ilha. Não era só um depósito. E exatamente na sequência, nos 4 meses seguintes, foram publicadas mais 7 cartas contando essa história. Eu tive acesso a essas cartas pesquisando no banco de dados
da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E essas cartas contavam uma história extraordinária. Elas retroagiam para o ano de 1879 em Curitiba. Essa aqui é uma das fotos ali da Rua 15, antigamente. Curitiba nessa época, pessoal, tinha cerca de 14 mil habitantes e a metade de Curitiba eram muitos estrangeiros. Tinham muitos imigrantes alemães, poloneses, ucranianos, italianos, mas em Curitiba nunca teve, na verdade, o Paraná, uma imigração inglesa forte. Os ingleses sempre ficaram mais ali na região de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e para cima do Brasil. E bem nessa época estava em pleno ciclo da erva mate. A erva mate que era muito produzida. E um imigrante inglês chamado Edward Young veio imigrar para Curitiba, ele imigrou com o irmão dele para Santos, o irmão ficou em Santos, e esse Edward Young, ele tinha 20 anos de idade. Ele migrou para Curitiba trabalhar em fazenda de erva mate. E o transporte da erva mate era todo feito pela Estrada da Graciosa, até os portos aqui de Paranaguá e Antonina, e ali eram exportados para o resto do Brasil. E bem nessa saída da Estrada da Graciosa em Curitiba, existia uma parada de tropeiros chamada Casa do Burro Brabo, que ficava até na região da Colônia Argelina, hoje é o bairro do Bacaxeri. E essa Casa do Burro Brabo, hoje é o tombado imóvel, é a construção colonial mais antiga de Curitiba, foi construída em 1860. O Edward resolve um dia para sair nessa Casa do Burro Brabo. E essa Casa do Burro Brabo era uma hospedaria, era um bar, também foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba. E o inglês sai um dia para se divertir na Casa do Burro Brabo. E ele comenta com o dono da casa, dono do imóvel, que ele era inglês, que ele estava encantado por Curitiba. E nesse momento o dono da casa fala para ele: mas você é inglês? Você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato há mais de 40 anos? E o Edward foi curioso ali, mas como que mora um velho inglês? Isso em 1879. E ele fala, e o dono da Casa do Burro Brabo comenta com ele: não, inclusive é um senhor que as poucas vezes que veio na casa se comportou feito um cavalheiro. É um senhor educado. E o Edward, com 20 anos, fica curioso e fala: como é que eu encontro esse senhor? E ele fala para ele: meio-dia cavalgando seu cavalo para dentro da mata, vai encontrar o velho do mato, que é assim que ele era chamado em Curitiba, o velho inglês que morava escondido no meio do mato. E o Edward resolve fazer uma visita pro velho, ele fica curioso, ele fala: pô, não tem imigração inglesa. O cara fala que mora um velho há mais de 40 anos escondido no meio do mato. E ele resolve fazer encontro com o casebre do velho do mato, lá bate na porta, sai um senhor de 80 anos com ele, falando inglês perfeito, e o Edward fica amigo desse inglês, só que o Edward fica chocado, porque esse velho, ele era um velho com educação, ele sabia falar grego, latim, francês, inglês, conhecia literatura inglesa, ele viu que era uma pessoa com uma cultura superior, até ele pensa: o que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil num casebre? E era o velho e uma escrava que moravam sozinhos lá na casa. E o Edward fala: esse velho está escondendo algum segredo. E ele desenvolve uma amizade com o velho. E passa-se um ano dessa amizade, nós vamos para o ano de 1880, o Edward recebe uma carta dos familiares e comunica o velho: eu vou voltar para a Inglaterra. E o velho fala para ele: então eu vou contar toda a minha história para você, Edward, mas você vai jurar para mim que enquanto eu for vivo não vai poder contar para ninguém essa história. E naquela época existia a palavra, o juramento. E o velho começa a contar para ele que ele havia nascido na cidade de Cork, que era o sul da Irlanda, era parte do Reino Unido, a família dele era muito rica, os pais dele eram grandes proprietários de terra. Por ser de família nobre, ele foi enviado para estudar na escola inglesa de Eton College. Essa escola, pessoal, é uma escola mais tradicional da Inglaterra, foi criada em 1440. Os netos da rainha, os príncipes Harry e William, estudaram em Eton College. É uma escola super chique. E depois de Eton College, o velho entrou para a Marinha Real Inglesa e aos 25 anos se tornou oficial da Marinha Real Inglesa. Só que ele comentava que ele era muito orgulhoso por ser de família nobre, ele era muito arrogante. E ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, e ele tem um desentendimento com outro oficial, ele briga com outro oficial, e nessa briga, sem querer, ele mata o outro oficial. E ele sabia que ia pegar um processo de corte marcial, provavelmente ia ser enforcado. E ele resolve desertar. Ele deserta e daí ele entra no porto da Flórida e ele toma uma atitude desastrosa e embarca como imediato num navio negreiro. Nessa época, pessoal, por volta de 1824, o porto ali da Flórida, nos Estados Unidos, era um porto meio que pirata. E o tráfico de escravos e a pirataria sempre andaram de mãos dadas. E o velho fala que 8 meses após ele nesse navio negreiro, eles fazem um motim, matam o capitão do navio, matam metade da tripulação que era a favor do capitão. Ele abandona o nome verdadeiro dele e resolve abraçar a pirataria. E um detalhe, ele adota o nome de guerra de Zulmiro e começa a falar que era um pirata grego. Esse é um detalhe, que Zulmiro não é um nome inglês. Ele falava que era um pirata grego e ele vem para o Atlântico Sul praticar a pirataria. Desce ali da Flórida, porque aqui no Atlântico Sul não era tão patrulhado até
muito patrulhado pela Marinha Inglesa. E aqui no Atlântico Sul, ele começa a praticar pirataria junto com outros dois piratas, outros dois capitães piratas. Um russo que tinha uma cicatriz muito grande no rosto, que foi apelidado de Zarolho, era cego de um olho, e outro espanhol chamado José Sancho. E esses três capitães piratas escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, para ser o banco pirata deles, o banco onde eles botavam os frutos dos roubos. E daí o Zulmiro comenta, inclusive, que na Ilha da Trindade eram 2 depósitos na ilha. Era assim, o Zulmiro e o espanhol José Sancho enganaram o pirata russo Zarolho, lá o que tinha cicatriz. Eles esconderam um depósito na Baía Sudoeste, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, que o Zarolho sabia, onde eles botavam as obras de arte, as barras de prata. E os depósitos de maior valor, as moedas de ouro, ouro em pó, o Zulmiro e o José Sancho escolheram outro depósito no interior da Ilha da Trindade, que eles chamavam de Aburra. Era aquela coisa, pirata passando a perna em pirata. Então eram 2 depósitos, um na Baía Sudoeste ao lado do Pão de Açúcar e um lá na cascata entrando para o interior da ilha. E daí o Zulmiro comenta que o José Sancho, a Marinha Espanhola afundou o navio dele. E o pirata Zarolho havia sido capturado e enforcado com o bando dele em Havana. O Zulmiro não sabia que o Zarolho conseguiu fugir dessa captura. Inclusive o Zulmiro fala, e daí o inglês pergunta, mas como é que você veio parar em Curitiba? E o Zulmiro comenta que no início, por volta de 1829, ele foi capturado por um navio de guerra inglês que havia um comandante chamado Henry Keppel. E aquelas coincidências do destino. Esse comandante era amigo do pirata Zulmiro no tempo da Academia Naval. Quando ele reconheceu o pirata Zulmiro, até no início ele falou, cara, você vai morrer enforcado, você é um traidor. Mas depois, mais calmo, ele chamou o pirata para a cabine dele e falou, me revolta ver o que você virou. Eu conheço tua família, conheço você, não você teu carrasco. O que eu vou fazer? Eu vou manobrar aqui no costa sul do Brasil e vou simular a tua fuga. E você vai jurar para mim que vai entrar para o interior do Brasil, para o sertão do Brasil e vai morar longe da civilização. E ele soltou o Zulmiro aqui no litoral, até eu imagino que foi a primeira vez que o pirata passou por Paranaguá. Porque a gente está falando aqui de 1829. Com certeza aqui na região em Paranaguá ele ficou sabendo que subindo a serra e tinha a Vila Nossa Senhora Luz dos Pinhais, Curitiba. E o Zulmiro fala que 9 dias depois ele subiu a serra e chegou em Curitiba. Até aqui mostra uma imagem antiga, né, de Paranaguá. E aqui em Curitiba, que é uma pintura do Jean-Michel Debré, de 1827, Curitiba tinha cerca de 4 mil habitantes, era uma pequena vila. Em 1996, o Edward está com 36 anos, casado, com 4 filhos. Ele havia esquecido a história do pirata. Ele até pensava, nossa, conheci um velho maluco lá em Curitiba, 16 anos atrás, que me contou uma história extraordinária. Quando o Edward viu aquela reportagem no jornal Gazeta de Notícias, escrita pelo Jaime Batalha Reis, onde ele contava toda a história do pirata russo Zarolho. E na hora o Edward viu que a história era verdadeira. Ele falou, caramba, mas esse é o pirata Zarolho do bando do Zulmiro. O que ele faz? Ele manda um telegrama para Curitiba, em 1896, e pergunta, cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falam para ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos. E daí ele vê que ele está com o roteiro do tesouro. Inclusive ele está com o roteiro dos 2 depósitos. O que teve o grande desmoronamento e o mais rico no interior da ilha. Ele tenta uma reunião com o Prudente de Moraes, que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e conta essa história, só que ninguém no governo brasileiro acredita nele. Falam, tá bom, que o inglês encontrou um pirata escondido no interior do Brasil com o roteiro do tesouro. O que o Edward faz? Ele tem a ideia de mandar as cartas ao Jornal do Brasil. Só que ele assina com pseudônimo, ele bota as iniciais J.F. Bastos, ele oculta, ele fala que encontrou o pirata no norte do Paraná, ele não revela muito, ele não dá muitas informações. Mas ele conta toda essa história que eu contei para vocês. E na última carta ele fala que ele está com o roteiro do tesouro. E ele fala cifras, ele fala 8 milhões de libras, só para vocês atualizarem. E você atualizando esse valor, 8 milhões de libras em 1896 até 1880, que o Zulmiro entregou o roteiro, dá mais ou menos 950 milhões de libras hoje, dá 1,5 bilhão de dólares, uma cifra imensurável. E ele comenta que ele está com o roteiro do tesouro, que ele quer parceiros para montar uma expedição para ir para a Ilha da Trindade. E 1 mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro e matam ele, dão um tiro no peito dele. Os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. Essa história, a polícia também não consegue identificar quem que era o assassino, porque a polícia não sabia nada dessa história do tesouro. Até o irmão dele, o Alfred Young, recolhe os pertences do falecido irmão. A Inglaterra devolve a Ilha da Trindade, que até esse ponto eles estavam ocupando a Ilha da Trindade, devolvem em agosto de 1896. E daí, 14 anos depois, o roteiro do tesouro reaparece na cidade de Lorena. Esse irmão dele, o Alfred Young, havia casado com uma viúva em Lorena e o enteado, esse Alfred, morreu em 1904 de causas naturais
E o enteado dele, na verdade, o professor Frederico da Silva Ramos, em 1910, encontra o roteiro do tesouro mexendo nas coisas do tio que havia sido falecido, que havia sido assassinado. Eles traduzem o roteiro do tesouro mesmo, que até ali é uma cópia do roteiro, escrito pelo pirata Zulmiro, e fazem a primeira expedição brasileira em 1910. Eles fazem 2 expedições em 1910 e mais 2 expedições em 1911, só que não conseguem encontrar nada. Naquela época não se tinha tecnologia. A Ilha da Trindade é uma ilha difícil de aportar nela, é uma ponta de um vulcão, as ondas batem com muita fúria na costa, mas essa notícia começa a sair em vários jornais da época. A Ilha da Trindade, os lendários tesouros do pirata Zulmiro. E daí, no ano de 1912, essa informação chega em Curitiba e o principal jornal de Curitiba, a República, estampa uma manchete na cara ali. A Ilha da Trindade, a última expedição foi um insucesso, mas confirmou a exatidão do roteiro do pirata. E uma revelação, o pirata habitou Curitiba e aqui escreveu as indicações do roteiro. E agora, em 1912, o pessoal ficou surpreso. Caramba, o velho do mato era um pirata. Ele não havia comentado com ninguém que era um pirata. E como ele começou a pensar, mas o pirata Zulmiro morou em Curitiba, onde que o pirata morava? Saíram várias reportagens que o pirata frequentava a colônia argelina, a casa do Burro Brabo. E até acharam que o pirata estava, o tesouro dele escondido no bairro Alto. Mas não conseguiram localizar nada. E também nas expedições brasileiras não encontraram nada do tesouro. Daí no ano de 1916 saiu uma reportagem também sugerindo que o tesouro do pirata Zulmiro estava no Paraná, porque eles encontraram bem ali na região do Bosque Gutierrez, em Curitiba, nas Mercês, encontraram túneis subterrâneos, até tem essas galerias subterrâneas. Essas fotos foram feitas em 1962 pelo professor Kay McGuire Jr. Ele entrou, olha que interessante, você entrava num alçapão, era um porão, tinha um alçapão, você entrava dentro do alçapão, descia um lance de escadas e encontrava essas galerias. Até essas galerias foram construídas, eu imagino, pela Companhia de Jesus há mais de 250 anos atrás, antes da expulsão deles do Paraná. E o pessoal encontrou essas galerias e começou a misturar as coisas, que falaram que o pirata morava perto, saíram até várias reportagens. O tesouro do pirata está no Paraná, e tem essas galerias subterrâneas. Daqui que vem a lenda que o Zulmiro escondeu o tesouro dele, não na Ilha da Trindade. Só que daí o pessoal até vasculha essas galerias, não encontra nada. Na Ilha da Trindade também não consegue encontrar o roteiro do tesouro do pirata. A história começa a desaparecer. Daí no ano de 1926, ocorre uma expedição estadunidense do Museu de História Natural de Cleveland. O capitão sabia da história do tesouro pirata da expedição, eles fazem uma expedição para a Ilha da Trindade. E daí começam a sair várias reportagens de jornais norte-americanos contando essa história. E até saiu mais de 30 reportagens de jornais americanos falando, né, até aqui. Zulmiro, o último dos capitães piratas que navegou pelo Império Espanhol e enterrou um autêntico tesouro na Ilha da Trindade, a própria Ilha do Tesouro. Ou então aqui 2 lotes, um pelo pirata José Sancho, outro pelo misterioso pirata inglês que navegava sob o nome de Zulmiro. Zulmiro saiu em várias reportagens dos Estados Unidos. E dessa história esfriou. Daí no ano de 1939, essa história começou a ser contada de volta nos jornais. Zulmiro, Zarolho e José Sancho, a Trindade Maldita. Só que essa reportagem começou a ser vinculada bem em julho de 1939. E a Segunda Guerra estava prestes a explodir. A Segunda Guerra começou ali no início de setembro de 39. Então as manchetes eram: Hitler anexa Áustria, Hitler invade Polônia, se prepara para invadir Polônia. E estava essa história de um tesouro pirata. Inclusive até uma coisa aconteceu. Os jornalistas desse jornal à noite do Rio de Janeiro, eles foram para a cidade de Lorena, entrevistaram lá o Frederico, e o Frederico, que era o sobrinho do Edward, que fez a primeira expedição, ele entregou o roteiro do tesouro e o roteiro foi publicado na íntegra no jornal. Só que aquela coisa, estava explodindo lá a Segunda Guerra na Europa, essa história passou batido. E uma informação muito interessante aconteceu também em 1940. Vocês estão lembrando daquele mapa que o pirata russo Zarolho entregou na Índia em 1850, que estava com o capitão do mercante inglês, que entregou para a Marinha Britânica? Quando a Marinha Britânica, a Inglaterra, devolveu a Ilha da Trindade, eles entregaram uma série de documentos e entregaram o mapa pirata verdadeiro. E em 1940, um tenente da Marinha, vasculhando nos arquivos do avô, encontrou o mapa verdadeiro e foi publicado no jornal. Estampou no dia 16 de janeiro de 1940. E até interessante agora esse mapa do tesouro. Esse é um mapa verdadeiro, até é uma coisa legal. Você procurar na internet hoje sobre mapa pirata, eles falam que isso não existe. É uma invenção do livro do Robert Louis Stevenson, porque nenhum pirata conhecido deixou o mapa pirata. Na verdade, esse é o único mapa pirata. E bem aqui na Bahia Sudoeste tem a palavra treasure, que é tesouro em inglês, aqui que teve desmoronamento. E olha só o detalhe,
o pirata russo, quando ele entregou esse mapa para o capitão mercante inglês, ele nunca falou o nome dele, ele só era um pirata russo que tinha uma cicatriz no rosto, era cego de um olho. E o Zulmiro aqui em Curitiba falou que eram os 3 piratas, Zulmiro, Zarollo e José Sancho. As iniciais no canto direito superior do mapa, ZZJS, Zulmiro, Zarollo e José Sancho. As histórias convergem, um roteiro que surgiu no sul do Brasil com um mapa que foi entregue na Índia. Só que daí, a Segunda Guerra explodiu, ninguém levou a sério isso aqui, passou batido uma cortina de fumaça, a história desapareceu. E daí até ele fala, né, do tesouro que estava escondido na Ilha da Trindade, aqui na Bahia Sudoeste da Ilha da Trindade, onde teve o grande desmoronamento. E em 2017 eu resolvi resgatar essa história para as crianças. Eu publiquei um livro infanto-juvenil ilustrado, As Aventuras do Pirata Zulmiro. Até esgotou esse livro, nós vamos fazer uma nova publicação. E essa história começou a ser vinculada de volta na imprensa, em busca de um tesouro perdido. E eu fui convidado a dar uma palestra no Museu Paranaense. O diretor do Museu Paranaense, o professor Renato Carneiro, falou: Marcos, vá contar essa história para os pesquisadores. E eu transcrevi as cartas, transcrevi as reportagens e dei essa palestra. Só que o pessoal não acreditava em mim ainda. Eles falavam: Marcos, tesouro pirata. E realmente, pessoal, um parênteses, falar em tesouro pirata no século XXI é que nem querer falar de disco voador. Vai falar: pare. E eu: não, mas é verdade. E daí eu resolvi escrever um livro para poder contar essa história, que eu sabia que um livro seria mais aceito, eu poderia condensar e contar todos os detalhes. E daí eu lembro que o material mais verídico que eu tinha eram as cartas enviadas pelo Edward Young ao Jornal do Brasil em 1896. E quando ele mandou essas cartas, ele perguntou lá, antes de mandar as cartas, ele mandou um telegrama para Curitiba e perguntou: cadê o velho inglês que morava no meio do mato? E falaram para ele: o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Então o velho havia morrido em 1889 ou 1890. E eu fui em cima das cartas, lendo todas elas, e peguei o livro de registros do cemitério municipal São Francisco de Paula. Fui atrás, eles digitalizaram o livro de registros para os pesquisadores, e eu falei: me deem o livro de 1889 a 1890, tudo. Nem comentei que estava em busca de um pirata, senão nem me davam o livro. E me entregaram o livro, e eu comecei a ver nome por nome ali para ver se eu encontrava um cidadão inglês que poderia ter seus 90 ou 91 anos. Na página 31 do livro, quem eu consigo encontrar? João Francisco Inglês. Morreu com 90 anos em 24 de agosto de 1889, o único cidadão inglês do cemitério. Eu falei: caramba, as iniciais que o Edward usou nas cartas, no pseudônimo J.F, uma homenagem ao João Francisco, que o pirata não havia contado para ninguém o nome dele. Daí eu comecei a pensar aonde que o João Francisco morava. Vasculhando nos jornais, descobri que o pirata Zulmiro morava no Pilarzinho, que é um bairro vizinho aos túneis subterrâneos, ao bairro das Mercês. O João, até o que interessante, ele escolheu ali a Universidade Livre do Meio Ambiente, hoje em Curitiba, que é uma das regiões mais altas da cidade. Como o pirata ele tinha medo, ele pegou essa região super alta, onde ele podia ver a Serra do Mar, que ele tinha medo ainda que os ingleses viessem atrás dele e catassem ele de volta. E daí eu comecei a imaginar, será que o nome dele, João Francisco, poderia ser o nome verdadeiro dele, que é John Francis? Até um detalhe, ele colocou o sobrenome inglês, que não é um sobrenome verdadeiro, é um adjetivo pátrio. É que nem você chamar Luciano italiano, Heinz o alemão, João o português. Ele era o velho inglês. E o Zulmiro falou que ele havia nascido em Cork em 1700, na verdade ele falou que ia fazer 82 anos em 1880, então ele nasceu em 1798. E ele falou que havia estudado em Eton College e nasceu na cidade de Cork. Essa escola de Eton, como eu comentei com vocês, é a escola uma das mais antigas do mundo, criada em 1440 pelo rei Henrique IV, é uma escola tradicionalíssima, é uma escola para príncipes. Então a família dele devia ser muito rica. E o Zulmiro Eton College, ele é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade, pode ficar até aos 18. Então se o Zulmiro nasceu em 1798, ele entrou em Eton College em 1811. Fui em cima da escola inglesa de Eton College. Vem cá, vocês têm o livro de alunos? Coincidentemente, eles digitalizaram o livro de alunos. Eu falei: então me manda o livro de alunos de 1811. Peguei o livro de alunos lá e comecei a ver que o Zulmiro, vasculhando nome por nome ali, até interessante que no registro estava o sobrenome, o nome e dei um pequeno biografia do que a pessoa virou. E só realmente pessoas nobres, né? Aristocracia britânica. No final do ano de 1811, isso eu procurando um John Francis ou um John Francis que nasceu em Cork, eu localizo um aluno chamado Francisco Francis Hodder, que nasceu em Cork. E até de forma meio tosca, um ponto de interrogação do Castelo Baleia, e morto há muito tempo. Daí eu fui ver que o pirata nasceu nesse Castelo Baleia, que é um castelo no sul de Cork. A família Hodder era riquíssima, dona do sul da Irlanda inteira.
Inclusive, esse castelo, ele é o castelo que está hoje na Irlanda, que naquela época a Irlanda era parte do Reino Unido. A família Roder até, eles eram imigrantes ingleses que migraram para a Irlanda. Esse castelo hoje foi posto à venda, ele é o último castelo irlandês que está habitado, é um castelo com 14 quartos, 1.500.000 euros, você adquire o castelo do pirata. E daí eu comecei a pensar se a família Roder tinha ligação com a Marinha Real Inglesa. Peguei os livros do Almirantado Britânico e não é que eu encontro 7 membros da família Roder que foram oficiais da Marinha Real Inglesa. Tudo tenentes, capitães, eles manejaram de algum jeito e apagaram todos os registros do Francis Roder. Só não apagaram os registros da escola inglesa. E daí eu vi até que o nome dele não é só Francis, é John Francis, João Francisco. O John Francis Roder, que nasceu em 1798 em Cork, é o João Francisco inglês, que morreu em 1889 em Curitiba, é o capitão pirata Zulmiro, que morreu com 90 anos. O último capitão pirata do século XIX veio se esconder em Curitiba 190 anos atrás. Curitiba, o Paraná, o Brasil estão conectados com a maior história sobre piratas e tesouros no mundo, porque olha que interessante. Um dos grandes livros que traz essa história de um tesouro escondido numa ilha deserta é o Conde do Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que traz a Ilha do Monte Cristo, a Ilha do Tesouro. E esse livro aqui é baseado, olha que interessante, quando os espanhóis eles estavam sendo expulsos do Peru em 1821, quem chegou a Lima antes foi o general José de San Martín, que permitiu que o tesouro de Lima saísse nos navios. E daí eles ficaram sabendo que os espanhóis capturaram os piratas, enforcaram ele em Havana, e os piratas lá, antes de enforcar, confessaram que o tesouro estava numa ilha deserta. O Zarolho conseguiu escapar do enforcamento. E essa informação chegou no general José de San Martín. O navio que você liberou foi capturado por piratas que esconderam numa ilha deserta. E o general José de San Martín foi emigrar, no final da vida dele, em 1829, ele foi se exilar na França, na casa de um banqueiro que era grande amigo do Alexandre Dumas. E ele contou essa história do tesouro pirata escondido numa ilha deserta. O Alexandre Dumas usou essa história para compor o Conde do Monte Cristo, a Ilha do Monte Cristo. Outro grande romance, um livro clássico, é A Ilha do Tesouro, escrito em 1883 pelo Robert Louis Stevenson, que é esse livro que traz a ideia de um mapa pirata escondido numa ilha deserta. E a primeira página desse livro é um pirata que tem uma cicatriz no rosto, que morre por um derrame e encontra um mapa de um tesouro pirata. A história do pirata Zarolho. E outra coisa impressionante, Tem um mapa pirata do livro, tudo. O Peter Pan, do Capitão Gancho, do Peter Pan, escrito pelo James Matthew Barrie, ele fala que o Capitão Gancho estudou em Eton College. Até essa informação sempre causou grande surpresa em Londres, a ponto de, em 1927, o James Matthew Barrie deu uma palestra na escola inglesa de Eton. O nome da palestra é o Capitão Gancho em Eton College. E isso causou surpresa nos historiadores, que falou, nossa, que sacada do cara botar um pirata em Eton, porque essa escola é super chique, Uma escola... E eu achava que isso era uma ficção. Eu falei, cara, a ficção imita a realidade, porque o pirata Zulmiro estudou em Eton College. E vasculhando agora, eu descobri recentemente que as cartas do Edward Young estavam sendo replicadas no jornal em Londres, o jornal Financial News. Aqui, certeza que o James Matthew Barrie leu essa informação de um pirata que estudou em Eton College e ajudou ele a compor o personagem do Capitão Gancho. O Zulmiro seria o verdadeiro Capitão Gancho. Vê que informação. Então, conecta-se quase todas as histórias. Até recentemente, década de 80, o filme Goonies, o pirata Willy Caolho é o pirata Zarolho do bando do Zulmiro. Praticamente todas as referências, Conde do Monte Cristo, Ilha do Tesouro, Capitão Gancho, Goonies, essa conexão que mostra que o Paraná, a gente está conectado com a maior história de tesouros piratas. E daí eu vim encontrar a esposa do pirata Zulmiro, porque no livro do cemitério ele estava como viúvo. E um grande amigo meu, pesquisador de Joinville, o professor Rafael José Nogueira, vasculhando nos arquivos da Igreja Matriz, encontrou a certidão de óbito religioso do João Francisco Inglês, que fala, João Francisco Inglês, da Inglaterra, morto com 90 anos, viúvo de Rita de Tal. E esse professor falou para mim, Marcos, tem alguma conexão com escravo essa história? Porque naquela época, Rita de Tal, não tinha sobrenome, eles botavam escravos. E eu falava, cara, o Zulmiro fala que logo após chegar em Curitiba, ele arrebatou uma jovem escrava. E nós localizamos a Rita, a jovem escrava, até ela morreu 5 anos antes do pirata. Ele libertou ela, arrebatou, libertou e casou com ela após chegar em Curitiba. E daí o professor Rafael, vasculhando nos cartórios da colônia argelina, encontrou a certidão de óbito civil do pirata que falava que ele deixou filhos na cidade de Curitiba. Zulmiro deixou 4 filhos, Joaquim Inglês, José Inglês, Maria Inglês e Ana Inglês. E quando eu encontrei o nome dele, até eu encontrei várias pessoas com sobrenome inglês no interior do estado, só que eu não sabia que ele tinha deixado filhos. E daí eu peguei todas essas informações, mostrei para o cônsul britânico honorário do Paraná, o Adam Peterson, ele falou, Marcos, eu contei para ele que eu estava com a ideia de publicar um livro contando essa história, ele falou, cara, eu te dou todo o suporte, traduz esse livro, vamos lançar esse livro na Inglaterra.
E daí eu publiquei o livro em 2019, A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro, onde eu conto essa história. O tesouro que foi lá de Lima em 1821, os piratas sendo enforcados em 1831, o mapa do tesouro, as expedições inglesas, a disputa da Ilha da Trindade, as cartas misteriosas do Edward, o último capitão pirata, o assassinato do Edward, as expedições brasileiras, a expedição norte-americana, o mapa e o roteiro que foram publicados no jornal, e por fim o Pirata Zulmiro quando ele foi encontrado. E esse livro foi um grande sucesso, que eu escrevi ele de forma simples, tanto para crianças quanto para os mais velhos, um português fácil. E daí até o cônsul me ajudou. E daí, no dia 24 de agosto de 2019, nós inauguramos um espaço cultural do Pirata Zulmiro num restaurante lá de Curitiba, o Tortuga. Eles expandiram o restaurante, construíram um túnel num corredor com toda a minha pesquisa em quadros, inclusive o cara botou um piratão em cima do restaurante. Foi um ativo, né, cultural, porque o Pirata Zulmiro é um ativo cultural da cidade. E daí até nós inauguramos, estava o vice-prefeito, a secretária de turismo, o cônsul britânico, e daí saiu uma matéria na revista UOL, pesquisador garante que pirata com tesouro viveu em Curitiba. E eu lembro que essa reportagem ela ficou meio dia inteiro, desde manhã até de tarde. Eu comecei a receber várias mensagens. E olha que incrível, na parte da noite, um dos netos do Edward entrou em contato. O seu Newton Young, com 92 anos, falou: Marcos, meu avô era amigo do pirata, foi assassinado. E eu falei: caramba, seu Newton. E daí ele mostrou vários documentos, mandou vários documentos para mim. E daí a prefeitura de Curitiba fez o anúncio oficial da descoberta no dia 15 de outubro de 2019. Fizemos uma cerimônia, me fantasiaram de pirata, o Rafael Greca gostou, reconheceu a história. E começaram a sair várias reportagens. Não é lenda, livro prova que o capitão pirata Zulmiro viveu e morreu em Curitiba. E graças a essa reportagem, uma jornalista do jornal Tribuna, ela teve uma sacada muito legal. Ela falou: Marcos, vamos botar aqui na reportagem assim, você tem o sobrenome inglês? Se tiver, entre em contato com a gente que nós botamos você em contato com o pesquisador. 2 dias depois, o Adriano Inglês entrou em contato e falou: Marcos, meu bisavô é o Joaquim Inglês. E essa história é semelhante a que eu escuto. Daí ele passou o contato para a dona Isaíra. Ele liga para minha tia, que é mais velha, ela mora em Campo Mourão, ela tem mais informações. E eu liguei de noite para a dona Isaíra e falei: dona Isaíra, a senhora já viu alguma coisa sobre história de pirata? E ela falou: Marcos, eu não conheço nada de história de pirata, na minha família nada. Eu falei: e o Adriano me contou que o Joaquim Inglês é bisavô de vocês. Você tem alguma informação do pai do Joaquim? E olha a história que ela me contou. Ela: Marcos, o que eu sei é que o pai do Joaquim matou alguém por acidente na Marinha Real Inglesa, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro, veio aportar aqui no Paraná, veio aqui, passou para o Paranaguá, subiu a serra para Curitiba e adotou o sobrenome inglês e não o verdadeiro. Eu falei: dona Isaíra, é a mesma história que o Pirata Zulmiro contou. Vocês são tataranetos do pirata. Ele não falou para a família que era um pirata, mas ele contou história semelhante. Então eu falei: a senhora tem alguma foto, né? Do pai dele não teria, mas do Joaquim? E ela mandou uma foto do Joaquim Inglês. Até que era um senhor com 1,95 m, alto, tudo. Eles imaginavam até que o Joaquim fosse o primeiro inglês a vir para o Brasil. Então nós encontramos os tataranetos do Pirata Zulmiro. E daí em 2020, saiu uma entrevista na maior revista de história do Brasil, Aventuras na História, e essa história estava prestes a explodir, só que daí veio a pandemia, como todos sabem, né? O Brasil, o mundo parou. E negócio. Mas ao mesmo tempo nós começamos a gravar um documentário sobre a história do Pirata Zulmiro, chamado O Legado do Pirata Zulmiro. E nesse instante, um grande canal de streaming entrou em contato com o documentário, o History falou: nossa, nós temos interesse em fazer um documentário sobre essa história. Porque o History tinha aquele A Maldição de Oak Island. Os caras ficaram 9 anos cavando um buraco lá e eles, não, essa história é história mãe. E além do History, nós conseguimos um contato muito grande, o pessoal da Netflix se interessou em fazer um streaming sobre essa série. E agora nós estamos até avançando com o pessoal da Amazon Prime para fazer. E até minha sócia, eu montei até uma empresa do Pirata Zulmiro, ela viajou para os Estados Unidos e o tio dela lá é corretor imobiliário em Orlando. E ele pegou um livro do Pirata Zulmiro e entregou lá para um pessoal lá da Disney, o pessoal super se interessou. Porque a Disney, o primeiro filme colorido deles é A Ilha do Tesouro, de 1958, e eles têm a franquia do Piratas do Caribe. Eles super se interessaram, então o projeto está começando a crescer. E daí eu fui convidado a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná por essa pesquisa, e eles me tornaram, eu tomei posse como diretor cultural do Instituto, né, o membro mais jovem do Instituto, que é um pessoal mais antigo ali, a média de idade é 82 anos, então é uma grande honra para mim. E daí começamos agora no final de setembro, nós vamos apresentar um projeto para a Marinha Brasileira para fazer uma futura expedição para a Ilha da Trindade no ano de 2027. Nessa expedição, até tem o mapa do tesouro, nós vamos escanear a Ilha da Trindade inteira. Primeiro o lugar do grande desmoronamento, até tem uma foto aqui. Até muito legal que a gente tem aqui a oportunidade, olha que legal essa foto do desmoronamento, que um amigo meu foi em 2018 para a Ilha da Trindade. Até eu tenho a grande honra de estar aqui, o professor Rafael Metri, que está lá atrás. O professor Rafael Metri que tirou essa foto aqui da Ilha da Trindade, ele foi ali, o professor Rafael, ó, grande parceiro.
ele é grande, né? Um professor biólogo da Unespar, ele que tirou essa foto, viu o desmoronamento realmente, pessoal, são centenas de toneladas, vai ter que levar maquinário pesado para escavar, e nós vamos escanear toda a Ilha da Trindade com tecnologia atual, a ilha tem 9 km², né, ali, vamos construir novas instalações de pesquisa do POIT que tem na ilha, reformar as instalações atuais, todo o tesouro encontrado vai para os museus, porque faz parte do patrimônio nosso. E daí até saiu uma reportagem na revista Forbes falando que o tesouro está avaliado em mais de $1 bilhão, o tesouro de Lima, que é fora o valor artístico que é incalculável, o valor desse calendário. E daí os custos da expedição, né? Tem a Netflix, o History, a Monster já interessou, o Consul fez uma ponte com a Land Rover, a Samsung, com certeza nós vamos conseguir cobrir facilmente esses custos. E daí é aquela coisa que todos querem participar de uma expedição pirata. Quando eu dou essa palestra nos colégios, imagina, a criançada enlouquece. Até que se eu falasse quem gostaria de ir junto comigo, muitos levantariam a mão e falaram, pô, claro que eu quero ir em uma expedição. Então olha o que nós vamos fazer. A gente vai fazer um videogame do Pirata Zulmiro. Por quê? Porque até hoje o mercado de games hoje é o terceiro que mais fatura no mundo. A previsão desse ano é $200 bilhões. Só perde para o mercado de armas e drogas, que são mercados ilegais. Mas mercados legalizados, o videogame é o maior do mundo. E nós vamos fazer, até começamos, essa minha sócia teve no Vale do Silício em 2019, começou uma negociação, o pessoal da Microsoft está super interessado, e nós vamos fazer igual o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Muitos aqui assistiram onde o Willy Wonka escondia os 5 convites dentro das barras de chocolate. Quem encontrasse visitava a fábrica. Nós vamos esconder 5 convites dentro do videogame para participar. Vai ser uma caça ao tesouro virtual. E isso daí é legal, que vai ter um game, um Golden Ticket, a pessoa encontrando. Daí vai ter aqui a fase Curitiba até 1880, onde nós vamos renderizar a cidade. Com certeza, nesse videogame vai descer pela estrada da Graciosa e chegar até aqui a parte de Paranaguá. Você vai poder andar virtualmente pela cidade, um resgate muito legal, né, dessa parte histórica. Vai ter uma placa do Pirata Zulmiro no cemitério municipal Curitiba, e o Bosque Gutierrez, agora a prefeitura está fazendo uma reforma, vai se transformar no Bosque do Pirata Zulmiro com a Trilha do Tesouro. O livro ele entrou para a biblioteca das escolas municipais de Curitiba do 5º ano, e um colégio estadual do Paraná acabou de colocar o livro como conteúdo curricular do 7º e 8º anos, um projeto de leitura nas aulas de língua portuguesa. E interessante que a professora falou, Marcos, esse livro, a gente tentou já com 3 livros, O Pequeno Príncipe, Mahala, mas nunca teve acesso, porque hoje é videogame, é celular, e o livro está tendo uma cerca de 90% de leitura. A criançada gosta muito da história, claro, porque é uma história pirata e uma história nossa. E agora o governador, ano que vem, vai colocar em todas as escolas estaduais do Paraná, porque isso é um patrimônio nosso, cultural do Estado, né? Isso é sensacional. E daí nós já lançamos o livro em inglês, a pedido do Consulado Britânico, e começamos agora a tradução para o mandarim. Ano que vem lançamos na China, porque o mercado chinês também é muito grande. Então, vocês verem, e em outubro vai sair um novo livro que eu escrevi, documental histórico, com 532 páginas, com toda a minha pesquisa transcrita em jornais, em documentos novos. Em outubro também vai sair uma reportagem no site da BBC, e nós já legendamos lá o documentário. Vai sair também uma reportagem no site do jornal Miami Herald, e porque o legado do Pirata Zulmiro até vale a pena. Já está disponível no YouTube. Se você digitar o legado do Pirata Zulmiro, você assiste o documentário. E nós legendamos a pedido do Consulado Britânico para sair essa reportagem na Inglaterra. Até o cônsul comentou comigo, falou, Marcos, essa história vai explodir mais lá fora, porque lá fora eles têm mais cultura de piratas ingleses. Aqui até no Brasil, a nossa única ligação com o pirata era aquela marchinha de carnaval. Eu sou um pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. E agora nós temos o último capitão pirata do mundo, né? O líder do Shadow Bando, que escondeu o maior tesouro pirata do mundo, que veio se esconder aqui no Paraná. E daí eu fui convidado agora para o Museu de Cleveland. Ano que vem vou palestrar em Cleveland, o cônsul também vai me levar para Eton College. E uma coisa interessante, o Edward Young, sabe que ele foi assassinado, ele escreveu aquela última carta, ele foi assassinado, e a polícia nunca encontrou o motivo do assassino, porque não sabia do tesouro nem nada. E daí eu fiquei amigo da família do Edward Young, desse ramo que morava em Santos, e eu descobri que também tinha um ramo de membros descendentes que moravam em Curitiba. E parece aquelas coisas de filme. Não é que eles tinham um móvel antigo, que tinham cartas que estavam escondidas no móvel, eles encontraram as cartas, me deram as cartas, e as cartas eram do Edward Young para um outro cara chamado José Vieira Bastos, que era o principal suspeito da época. E eu fui vasculhar, esse José Vieira Bastos era um ladrão, foi preso várias vezes. Daí até saiu uma reportagem. Assassinato ocorrido há 125 anos é desvendado por historiador de Curitiba, ali. Até eu mostrei essa reportagem para um amigo meu, que é delegado da homicídios de Curitiba, o delegado Tito Barrichello, e ele falou, Marcos, eu já vi assassinato ser resolvido há 40 anos atrás, o meu limite, mas 125 anos é um recorde mesmo. Até saiu uma reportagem na UOL. E daí, o Pirata Zulmiro é um ativo turístico muito grande para o Paraná, mesmo aqui, porque ele passou por Paranaguá, por Curitiba.
E daí nós vamos fazer agora o dia do Pirata Zumiro, já entramos com o projeto de lei no dia 24 de agosto, daí o terceiro domingo vai ter uma caminhada pirata lá em Curitiba, várias festas, né, lá em Curitiba entrando, e também pensando nessa parte empresária, eu registrei a marca do Pirata Zumiro, porque ele tem um storytelling muito grande. Hoje eles falam mesmo que qualquer marca que tem um storytelling, uma história muito grande por trás. Então a marca do Pirata Zumiro hoje está registrada em impressos, em vestuário, chapelaria, calçados, brinquedos, videogames, comidas, bebidas, destilados, tudo. Até a gente tem um projeto muito grande, ano que vem eu acredito que a Renner ou a Riachuelo vai começar a linha de roupas do Pirata Zumiro, a Cacau Show vai fazer o caixa de bombons do Pirata Zumiro. Eu imagino que nós vamos licenciar porque essa coisa de pirata mexe de forma muito grande com as crianças, com os mais velhos, com todo mundo. E daí até no metaverso, que hoje eles falam muito nessa coisa do metaverso, NFT, esse metaverso é como se fosse um mundo virtual. E tudo que existe lá, né, você cunha lá, você registra. E eu peguei o mapa pirata e registrei no metaverso. E até assim, a validade de uma obra artística é pela escassez dela. Você vê uma Mona Lisa que vale, né, centenas de milhões. Até eu brincando, mas eu botei o mapa lá por 16 milhões de dólares. Quem quiser comprar no metaverso, tá o mapa do Pirata Zumiro. E daí uma coisa muito interessante, porque o Zumiro comenta nas cartas que tinha um tesouro muito grande na Ilha da Trindade. Mas ele fala que existia uma ilha aqui ao norte do Paraná, a ilha do lado do Cardoso, a ilha do Bom Abrigo, onde ele se abrigava de um navio de guerra. E eu imagino que o Zumiro, assim que ele chegou em Curitiba, ele foi lá, casou com a escrava, e ele sabia que ia viver em Curitiba. E o interessante é que o Zumiro ficou por 50 anos na cidade, e o terreno dele era muito grande, ele era uma pessoa rica, criou 4 filhos, ele nunca trabalhou, ele nunca se misturou com a sociedade. E é muito interessante que quando essa reportagem, já tem anos que saiu, ela saiu uma vez em 2010, uma reportagem na Record, e eu contei essa história e um taxista entrou em contato comigo. E olha só a história que esse taxista contou. Ele falou: Marcos, eu sou ucraniano, meu bisavô imigrou da Ucrânia aqui em 1860, ele entregava água de charrete aqui nos arredores de Curitiba. E ele entregou água de charrete pro pirata e o pirata pagou ele com um dobrão de ouro. Então eu fiquei louco, eu falei: me mostra esse dobrão de ouro. E o cara, não, né, não queria mostrar. E eu acho que o Zumiro, de volta, depois de ter se estabelecido em Curitiba, ele desceu novamente, passou novamente aqui por Paranaguá, foi até a Ilha do Bom Abrigo e com certeza existe a lenda de um tesouro pirata escondido na Ilha do Bom Abrigo. E a Ilha do Bom Abrigo, ela fica cerca de, né, Paranaguá, são 5 horas aqui para cima da Ilha do Cardoso. Então certeza que o Zumiro pegou um tesouro menor e levou ali para Curitiba. E daí aqui, né, Paranaguá de volta conectado, de volta que o Zumiro perambolou. E tem aquele detalhe, aquele registro do historiador Vicente Nascimento falando desse velho inglês que passava aqui na região. Então é muito legal que Paranaguá está conectada com essa história. E eu trouxe para quem quiser o valor do livro, ele custa R$40, débito ou crédito, tem no Pix, também está disponível nas livrarias Curitiba, pelo mesmo valor, é R$42,90, se não me engano. Vale a pena quem quiser conhecer a história. E aqui tem os meus contatos para quem quiser, o e-mail, tem o Instagram, tudo. Mas realmente, a história realmente é incrível, mas é impressionante vocês verem que hoje muitos de vocês que tinham dúvidas dessa história podem ver que a história é verdadeira e vocês podem ver a proporção que ela está tomando. Até agora a gente tem essa reunião que nós vamos fazer com o pessoal do Instituto Histórico, vamos descer agora para Paranaguá no final do mês e fazer essa reunião com a Capitania do Porto aqui da Marinha para apresentar o projeto dessa futura expedição, que eu acredito que eles já sinalizaram positivamente, porque é uma situação ganha-ganha, nós vamos doar tudo para a ilha, tudo que encontrar, nós vamos encontrar, vai ser destinado aos museus. Fora o patrimônio histórico disso, que é incalculável. Videogame, série, filme. Então é muito legal, pessoal, a gente trazer o nosso estado, Paraná, a gente trazendo uma coisa que o mundo inteiro vai conhecer. Então é muito legal. Então eu fico super honrado de poder contar com vocês hoje essa história, ao Clube Literário pela oportunidade, né? Ao pessoal. Inclusive quero fazer uma doação de um livro, tanto para o Clube Literário como para o Instituto Histórico, um exemplar para a biblioteca. E fico agradecido, pessoal. E agora, né, se alguém tiver alguma dúvida, que eu sei que alguns podem ter, para a gente bater um papo que é bem interessante. Mas meu muito obrigado a todos vocês. Por favor. Se alguém tiver, então, alguma dúvida, pessoal, essa história realmente é surpreendente, né? E assim, eu imagino que quando nós lançarmos, nós vamos lançar agora o documentário em outubro no site da BBC, e o livro ele já está disponível em e-book, mas já está impresso também. E eu acredito que quando ser lançado na Inglaterra, muitos pesquisadores vamos encontrar, porque o pirata russo Zarolho, além do mapa, ele deixou o roteiro do tesouro. E também, né, não para de surgir novas informações, cada vez que essa história, quanto mais eu pesquiso, mais informações surgem, é impressionante. E eu acredito, assim, que lá fora, como o cônsul falou, Marcos, se prepare que aqui na Inglaterra e nos Estados Unidos a história vai pegar fogo, porque eles gostam muito dessa história de coisa de pirata, cultura pirata. Professor, por favor.
Como você descobriu que o Edward era o autor daquelas cartas anônimas? Então, por causa que o Edward, quando eu encontrei, né, na verdade, a família dele, essa história, em 1910, quando eles encontraram o roteiro do pirata lá, o professor Frederico da Silva Ramos, que seria o sobrinho do Edward, quando ele encontrou, começaram a ser ventiladas as reportagens dos jornais da época. E depois da segunda expedição, eles revelam toda a história, falaram, foi o Edward Young, foi assassinado. Inclusive eu encontrei documentos que estavam com os bisnetos do Frederico, onde ele fala, ele mostra o contrato, até ele tinha medo, porque ele sabia que o Edward havia sido assassinado por causa do roteiro do tesouro. Foi ali que a gente começou a descobrir e desvendar a história que foi o Edward. Sensacional. Incrível, né, pessoal? É uma coisa impressionante. Se a gente tiver alguma dúvida, então fico agradecido pela oportunidade de volta de poder compartilhar. E também fica a dica. Assistam no YouTube o documentário Legado do Pirata Zumiro, está com 53 minutos, né? Tem lá os testemunhos dos netos do Edward Young, dos bisnetos do Edward, dos tataranetos do Zumiro. Nós gravamos também o prefeito de Curitiba, o cônsul britânico, o professor Rafael, que foi para ele na eternidade, também dá um depoimento no documentário. Mas agora o negócio vai ficar muito grande, porque assim que a Marinha der ok, imediatamente nós sentamos com o pessoal lá dos Estados Unidos, ou a Microsoft, ou a Ubisoft, que a criançada gosta muito do Assassin's Creed, que é um videogame, vão negociar o videogame e vamos sentar com o pessoal do History para ver a série que nós vamos produzir. E claro, muitas pessoas perguntam para mim, Marcos, mas por que lá na frente, 2027? É que é uma coisa interessante que eu fico vendo do empreendedorismo, é o jogo do longo prazo. Porque como vai acontecer agora videogame, para produzir esse videogame vai ser 3 anos de produção, uma equipe gigantesca. Até eu imagino brincando que muitas mães e pais vão ficar meio bravos comigo, porque eu sei que os pequenos vão enlouquecer. Quando eu dou essas palestras em colégio, imagina a criançada, um golden ticket ser encontrado. Mas também não vai ser só no videogame, nós estamos espalhando dicas, pistas no mundo real, em livros, vai ser uma imensa caça ao tesouro. E fora os filmes mesmo, eu acredito que um grande estúdio de Hollywood, saindo lá fora, vai fechar um contrato com a gente, nós vamos produzir esse filme do Pirata Zumiro, essa história incrível, em 2, 3 ou 4 filmes, porque é muito grande mesmo, pessoal. Então é um prazer poder compartilhar. Querida Liz, por favor. E sobre a passagem dele em Paranaguá, tem algum registro? Então, só esse relato do historiador Vicente Nascimento que fala que o velho passava por aqui. Então eu imagino que o Zumiro chegou em Paranaguá, aqui que ele ficou sabendo da vila de Curitiba, que ele subiu a serra, e depois que ele descia para a Ilha do Bom Abrigo, porque o Zumiro ficou por 50 anos na cidade. Imagina, ele morreu em 1889. Então ele perambulou muito por aqui. Claro que ele não pegou mais o oceano, nunca mais foi para o oceano lá, porque ele tinha jurado ao Henry Capel. Mas ele foi, certeza, até a Ilha do Bom Abrigo, porque ele tinha esse dobrão de ouro que ele pagou lá o taxista, o bisavô do taxista, que entregava água de charrete. E aquele historiador curitibano, que é o professor Davi Carneiro, um dos grandes historiadores do Paraná, ele fala numa reportagem de 74 que o pirata era uma pessoa muito rica e o terreno dele era grande. E interessante que o Zumiro não se misturou com a cidade, ele só frequentava, digamos lá, o bordel lá, a casa do Burro Brabo, onde o Edward ficou sabendo dele. Então é interessante que tem essa conexão. O Zumiro, digamos assim, ele perambulou pelas ruas aqui por Paranaguá. Obrigada. É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Por favor. Você falou que quando deixaram ele aqui, falaram, você some para o interior. Aham. Já largaram ele com o tesouro? Olha só que interessante, o Henry Capel, quando largou ele, o Henry Capel pegou 50 libras e deu para ele não morrer de fome, e o Henry Capel pegou 4 livros que tinha na biblioteca do navio para ele ter o que ler até o fim dos dias. Então ele já não largou sem tesouro, ele foi para Curitiba, depois que eu imagino que ele se assentou em Curitiba, ele voltou para a Ilha do Bom Abrigo, pegou esse tesouro menor e voltou para Curitiba. E uma coisa interessante, pessoal, você vê, eu encontrei lá os familiares do professor Frederico da Silva Ramos e eles tinham um livrinho pequeno que era do pirata ainda com eles. E até no livro, num dos capítulos, lá tá as assinaturas dele, J.F. apagado, que era o John Francis. E até um detalhe, o Zumiro, ele adotou esse nome grego, né? Porque ele fez? Ele, quando desertou, ele falou que era um pirata grego e adotou esse nome de Zumiro. E eu vim a descobrir um livro, um romance, uma tragédia grega, escrita em 1762, chamada Zulmira, a Zulmira era filha do rei Polidoro da ilha grega de Lesbos, e até nessa tragédia ela é acusada de conspiração para matar o pai, só que a Zulmira é extremamente astuta, inteligente, no final ela revela toda a trama e prendem lá os conspiradores. Com certeza o Zumiro, porque ele estudava grego nessa escola de Eton College,
Isso deve ter impressionado ele muito. Ele adotou o masculino de Zulmira, que é Zulmiro, e começou a falar que era um pirata grego. Mas eu acredito que ele pegou o tesouro da Ilha do Bom Abrigo. Até eu imagino, e tem uma lenda pirata de um tesouro na Ilha do Bom Abrigo, né? O pessoal que é aqui de Paranaguá, vai aí uma exploração lá na ilha, né? Vai que encontra alguma coisa ainda aí. É que você ficou falando, eu fiquei imaginando esse homem pra lá e pra cá com... Perambulando, né? Como é que ele carrega isso? Sim, até o negócio. Eu imagino assim aonde que ele pegava, mas com certeza essa coisa. Porque um dos livros que eu encontrei, quando eu não havia encontrado o pirata ainda, o Vicente Nascimento falava desse velho inglês que andava por aqui. Que imagina, ele chegou em 1829. Curitiba não tinha imigração inglesa. Os ingleses nunca migraram para cá, para o Paraná. Negócio. A imigração inglesa começou a chegar, teve uma imigração pequena em 1869, que eles vieram os ingleses para a colônia Sungui, que é lá em Barão de Cerro Azul. Então ali, mas nunca teve antes. Então com certeza deveria chamar a atenção um velho. Apesar que como o Zulmiro dominava vários idiomas, até no início eu achava que ele iria fantasiar. Ele se passou por grego, até o interessante. Quando ele foi capturado pelo navio de guerra inglês, no porão do navio que ele começou a falar que era inglês. E aí isso até surpreendeu a tripulação dele. Ele falou, como? Nosso capitão não é grego? Ele, não, eu sou inglês. Então o Zulmiro ele fazia essa simulação. Mas com certeza, como ele adotava o nome de João Francisco Inglês, até uma coisa interessante, nós encontramos agora uma certidão de casamento do pirata Zulmiro, assim que ele chegou em Curitiba, no dia 4 de fevereiro de 1829, ele levou essa escrava para a igreja e casou, e até ele forjou o nome dos pais, ele botou assim, João Francisco Inglês da Inglaterra, pai João Francisco e mãe Maria Francisca, claramente forjando o nome dos pais, e a mulher ele botou Rita Maria, pai Antônio Maria e mãe Ana Maria. E o detalhe, ele botou mãe Ana Maria com 2 N's. E o cônsul falou Marcos, Ana com 2 N's é nome inglês, não é nome português. Então ele claramente forjou isso para dar aquele álibi que ele era um imigrante, que ele tinha medo mesmo que a marinha fosse atrás de volta, porque ele havia matado um cara lá e o outro simulou a fuga dele aqui. Mas o Zulmiro perambulava, eu acredito, para um lado e para o outro, e com certeza subiu com algumas mulas aí esse pequeno tesouro para a região de Curitiba. E até agora nós conseguimos autorização lá em Curitiba, na região que ele morava. Eu peguei o dono da casa do terreno, que hoje é um arquiteto, o seu Roberto Gandolfi, e nós vamos passar um detector de metais, porque assim, até o ano de 2002, tudo que você encontrava no subsolo era da União. E a partir de 2002 foi sancionada uma lei chamada Lei do Achado do Tesouro. Então digamos que se encontra assim uma coisa num terreno que é de tua propriedade, uma coisa do solo, é teu tesouro. Nós vamos passar um detector em toda a casa do Zulmiro para ver se possivelmente encontra alguma coisa. Até eu estou fazendo agora um contrato, é um contrato meio excêntrico lá com o seu Roberto Gandolfi, que é o contrato do achado do tesouro. Estamos registrando em cartório, tudo. Até eu falei, nunca assinei um contrato desses, né, do achado do tesouro. Mas nós vamos passar um detector lá e ver se encontra alguma coisa. E claro que uma parte que encontrar, eu sou muito a favor de ir para os museus, porque eu acredito que o tesouro nos museus ele pertence a todo mundo. Claro que um pequeno mimo eu pegaria para mim, né? Não teria, né? Um pequeno regalo, mas uma parte iria para os museus também. Isso aí, professores. Muito legal, né? É isso aí. Se alguém por aventura quiser o livro, eu me coloco à disposição também, faço dedicatórias, ou pode comprar nas livras Curitiba e assistir o documentário então. É isso aí, professor. Ó, de ordem. Ó, muito obrigado. Obrigado, professor. Meus amigos, penso que todos iremos sair daqui com o coração pleno por essa história maravilhosa, por esta forma de expor essa história de um modo simpático, alegre, que irá nos marcar com certeza. E o que é que nós poderíamos fazer como forma de agradecimento? O ilustre presidente deste clube quer fazer uma entrega de um título, de uma forma simbólica que representa todo o agradecimento, não só do clube, mas como de todos nós aqui presentes. Muito obrigado. Oh, obrigado. Obrigado. Muito obrigado, meu gente. Oh, sensacional. Professor, muito obrigado. Fico agradecido. Eu queria agradecer a todos pela presença. Nós estamos começando com o pé direito, né? Graças a Deus. Nosso departamento cultural, hoje representado por Ivan Apote Filho, e nossos novos integrantes.
estão desenvolvendo um trabalho que há tempo que o literário está devendo, né? Porque faz tempo que a gente não, que o clube não trabalha nessa história. Então a gente agora nessa nova administração estamos cedendo para o Departamento Cultural nosso auditório, nossas salas de trabalho para desenvolver nossa história do clube, resgatar tudo aquilo que o clube merece. Então, eu venho agradecer aqui ao Marcos, né, ao Vaguinha, ao Ivan, a todos vocês pela presença. Nosso muito obrigado. Já vamos de antemão convidá-los para o próximo mês, onde certamente teremos novas palestras que irão enriquecer e nos alegrar face nesse novo trabalho que esse clube está desenvolvendo na pessoa do seu presidente. Senhores e senhoras, bom retorno, que o grande arquiteto do universo nos oriente e proteja hoje e sempre. Boa noite. Muito obrigado.